Fala galera, hoje a gente vai falar de estados. Antes, eu quero te dizer que a demanda por desenvolvedores que saibam programar em Solidity e criar smart contracts está gigante. E se você quiser investir nessa área, eu criei uma apostila completa sobre a linguagem que vai estar disponível no meu canal do Telegram, que vai estar fixado aqui no link da descrição. É um conceito muito importante no desenvolvimento Ethereum, porque a gente tem dois tipos de interação com a blockchain, que é o call e o transaction. Em uma delas a gente não altera o estado da blockchain, a gente não altera dados, não altera nada, e na outra a gente altera. Então a gente pode criar funções e colocar, definir qual é o parâmetro dessa função, qual é o parâmetro de estado, né? Se a gente vai alterar dados ou não. E se a gente altera dados, a gente tem taxa de mineração, porque os mineradores vão ter que se atualizar, né? E alterar toda a cadeia de blocos dele, que eles têm salvo ali. E isso vai incutir em custos de mineração. E o método que a gente não altera, desculpa, que a gente não altera o estado da blockchain, a gente não tem gasto de mineração, porque nenhum minerador vai ter que minerar nada, etc. A gente vai estar somente lendo essa cadeia de blocos. A gente tem três tipos, né, de funções. Uma é a função padrão, onde vai ser executada no modo transaction. Então a gente tem dois métodos, né, para interagir com essa blockchain. É o call e o transaction. O transaction altera o estado da blockchain. O call não altera o estado. Quando a gente não define nada disso, por padrão vai ser transaction. E mesmo que a gente não altere essa blockchain, o padrão vai ser transaction e a gente vai ter que pagar gas, né? Vai ter custo de mineração. Ou a gente usa o view, que é só visualiza, a gente vai somente ler o estado dessa blockchain, e o pure, quando a gente não vai nem ler e nem alterar o estado dela. Vai ficar mais claro aqui quando eu for explicar. Então, por padrão, se a gente não coloca nada, vai ser transaction. Se não, a gente é view, e o pure também são dois métodos que não vão ser transaction, vai ser no modo call. Mas olha só como é que isso funciona. Digamos que a gente tem um número aqui, ó. Número 10, por exemplo. E aí a gente tem uma função. Qual número, por exemplo, uma função externa. Ela vai retornar número. Então aqui a gente não tem parâmetro nenhum. Aí a gente tem outro aqui, ó, function. Qual número? Vamos colocar view. Essa vai ser uma função do parâmetro view. External view unit return número. Esses parâmetros aqui, o int, etc, a gente vai estar falando mais detalhadamente nas próximas aulas, próximos vídeos. E a gente vai ter a outra que vai ser o pure. Então, o pure, não sei como é que pronuncia, se você sabe, por favor, deixa aí nos comentários. É quando a gente nem altera o estado da blockchain e nem lê dado nenhum. É geralmente usado para fazer um cálculo. Então, por exemplo, assim, a gente recebe dois números de fora e retorna um valor. Então, o int A e o int B. E aí a gente external returns. Aqui, ó. Então é um return A mais B, por exemplo, é muito usado para fazer cálculos. Vamos ver como é que isso fica na prática. Ó. A gente vai fazer deploy desse contrato. Então quando roda desse jeito aqui, ó, que tem uma taxa de transação, ó, o whey, o quanto foi gasto, é porque ele foi uma transação, foi minerado por alguém e teve custos. Então vamos pegar uma conta aqui, ó, sem Ether. Isso aqui tá 0 bala, uma conta fake, né? Vamos usar o método, ó, o view, para você ver como é que funciona. Então, qual número, view, aqui ó, tá cortado, mas é qual número view. Ele vai retornar o número 10 que está salvo dentro dessa variável aqui, que é o 10. Repara que ela foi executada no modo call, tá vendo? E olha só o nosso saldo sem Ether. Então, o call não gasta nada, não tem taxa de mineração. Agora, se eu uso qual número que não tem o parâmetro view, repara que ela está até numa cor diferente aqui. Já o Remix faz isso pra gente. Então, ó, qual número? Ela não retornando nada, porque o parâmetro view é o que indica que retorna dado para fora, digamos assim. Mas se a gente vir aqui, ela tem um output. Ela foi executada como transação. Output, ó, decoder output 10. Então, as duas fazem a mesma coisa, mas a forma como elas fazem é diferente por causa do parâmetro.
teve custo de gas, ó, o nosso saldo já não é mais 100, ele gastou um pouquinho. E a gente tem o pure, que é quando a gente executa um cálculo. Eu excluí o contrato, olha só. Então eu passo dois números para ele, por exemplo, 1 e 5, ele vai retornar um 6, ó, calcula, retornou 6 e foi no modo call. Então ele calculou, mas ele não teve custo de mineração, não teve gas, porque não alterou o estado da blockchain. Ele só fez um cálculo e devolveu o número para fora. Não alterou nenhum dado de variável, nem nada disso. Então esses são os três tipos de modificador de estado que a gente tem. Situações onde a gente altera o estado da blockchain, a gente gasta, tem taxa de gas. Então, mesmo aqui que a gente não alterou o estado dela, por a gente não ter passado isso, né, não ter dito, digamos assim, para o compilador, eu não vou alterar nada, ele já iniciou a função achando que ia alterar alguma coisa, então já teve custo. Não é exatamente isso, mas é só para ficar entendível, só para você entender como é que funciona. Então a gente tem o vir, o pure, numas versões mais antigas ainda tem o constant, mas o constant foi desativado, acho que na versão 0.4. E é isso, gente. Qualquer coisa, deixa nos comentários. Se esse vídeo foi útil, te ajudou a aprender um pouco sobre programação Solidity e desenvolvimento Ethereum, se inscreve no canal e curte esse vídeo para ajudar o algoritmo a entender que esse conteúdo é útil e deve ser entregue para mais pessoas. E se você tem alguma sugestão ou gostaria de aprender alguma outra coisa sobre programação, desenvolvimento Ethereum e blockchain, deixa aqui nos comentários.